Quando a doutora fechou o diagnóstico, no mesmo dia, eu entrei para o consultório com o Francisco, quando ela fechou o diagnóstico, que me entregou o laudo, eu até nem sabia o que era, porque ela estava me entregando aquele papel, foi uma parede branca, porque eu não sabia nada. Nada de autismo, nada. Na minha cabeça, tudo que ele fazia era normal. Pra mim foi libertador no sentido assim, lógico que não é uma coisa boa, né? A gente não deseja ter um filho com nenhum tipo de deficiência. Mas pra mim foi libertador no sentido de eu ter um caminho para andar, que agora eu sabia como, onde procurar, pesquisar sobre o autismo. Então, pra mim, assim, como eu falava do Heitor, falava que o Heitor, ele tinha muito, como é que diz? Ele queria as coisas muito certinhas, não é normal. Eu sou do estado do Maranhão, de uma cidade bem pequena, onde a gente não tinha muitos recursos, né? E eu nunca nem tinha ouvido falar sobre o TEA, né? Que é o autismo. Só que o Mesaque Ângelo, que é o meu filho que tem o TEA, que é o autismo, desde quando ele nasceu, ele vai fazer 6 anos agora em outubro, né? Eu vinha anotando assim algumas coisas que não era normal, né? Porque eu já tenho outro filho mais velho, né? Vai fazer 9 anos. Eu recebi o diagnóstico da Maria tem em torno de 1 ano e meio. Para mim, aquele foi um momento de choque. Por mais que eu já soubesse, porque quando a gente é mãe, a gente já sabe, né? Quando o nosso filho tem alguma coisa, a gente já sente. Por mais que eu já sentisse, já soubesse que ela pudesse ter o autismo, porque eu já tinha pesquisado sobre, para mim foi um choque, porque quando a gente tem os filhos da gente, a gente quer que eles sejam perfeitos, né? Eu já sabia, né? A gente já sabia, né? Porque você vai pesquisando, vai vendo os sinais. Ela andava muito na ponta do pé, ela se balançava muito quando bebê, né? Assistir televisão, jamais sentada, de ponta cabeça, perna do lado, nunca ficava assim. Mas pela questão da gente achar que o autismo acarreta mais meninos, que é o que eles falam mais, né? Então a gente fala, não, pode ser qualquer outra coisa. Aí quando eu fiz o exame de audição que deu negativo e ela falou que ela era autista, aí o mundo desabou, né? E fecharam o diagnóstico dele, o neurologista, né? Fechou o diagnóstico dele com 5 anos. Mas no momento que fechou o diagnóstico, para nenhuma mãe é fácil. Assim, né? Como eu não tenho nenhuma rede de apoio, só a Ama mesmo, né? Eu falo que é só a Ama e Deus. Porque em casa, não vou chorar, né? Em casa, infelizmente, o meu marido, ele não aceita, na verdade, porque eu acho que uma pessoa que vê que a mãe tá tentando procurar melhoria, ver para o menino evoluir, ele não, é assim mesmo, é falta de umas... O mais difícil de descobrir que seu filho tem um transtorno é ter que estar o tempo todo se justificando para as pessoas por que ele age daquela forma, por que ele não quer que pega nele, por que ele vai bloquear algumas pessoas e falar que não é frescura, tem que estar falando o tempo inteiro que não é frescura, e isso é o mais difícil no autismo. Agora eu me sinto mais calma, mas no começo, principalmente por conta de quando você descobre o autismo e aí você se depara com o preconceito das pessoas, essa parte é dolorosa, é difícil, os nãos que a gente leva o tempo inteiro é difícil. Agora eu tô mais no automático, assim, eu consigo responder. Mas se fosse um tempo atrás, era uma dor que doía e que eu não conseguia dar vazão a essa dor. Ela doía e eu ficava pensando, que mundo injusto, né? Ele é só uma criança. Eu fiz terapia, né, o ano passado, e foi muito bom, isso ajudou muito, e eu consegui desbloquear alguns sentimentos e até me livrar da maioria deles. Mas o ano passado foi bem pesado, porque o Francisco é muito grudado comigo e
E aí eu me sentia responsável por tudo que ele fazia, eu tinha a responsabilidade de justificar para alguém. E aí depois eu aprendi que não, que eu estava fazendo errado, eu estava tentando blindar ele da própria experiência de vida dele. Aí eu comecei a me controlar um pouco mais, ficar mais... Mas tudo isso com a ajuda da terapia. Ele iniciou em 2021, aqui, 21, tem 4 anos, 2021, ele iniciou aqui. Era lá em cima, lá quando era só uma casinha bem pequenininha, que se entrasse 5, tinha que sair 5. Era muito pequenininho, e depois a gente conseguiu mudar para um lugar maior. E aí eu chamei meu esposo, conversei com ele, aí ela me deu o encaminhamento, né, para me ir para fono, né, porque a dificuldade dele maior na época era essa questão da comunicação. Ele apontava muito, ele não conseguia falar o que ele queria, então, devido a isso, ele se frustrava muito, ele estava em crise de choro, e aí a gente não conseguia compreender, né, mas tentava acalmar, né, fazer o que a gente conseguia como pai. Então, foi aí que eu procurei, né, me formar. Eu já fazia pedagogia, na época eu já tinha começado a fazer, e aí eu fui trabalhar numa escola, né, como auxiliar. E aí eu fui colhendo informação com os professores, eles sempre me orientavam assim, a procurar algum profissional, uma neuropediatra, levar, né, porque até então eu estava aguardando o SUS, né, então há uma demora, né, a demora pelo SUS. Então, eu não conseguia. E aí, se passou os meses, foram se passando, e aí a situação só piorava. E a escola, mãezinha, não tem condição, tá muito difícil, tá muito complicado, você precisa procurar, né, um profissional. Foi aí que eu procurei a neuropediatra em agosto de 2023. E aí, depois de todo o processo de investigação e tudo, ele foi diagnosticado, né, com TEA, né, o transtorno do sono, a dificuldade na fala. E ele também tem um pouco de seletividade alimentar também. E para a gente, como pais, foi muito difícil, né? É o meu segundo filho, e aí foi bem difícil porque a gente não tem muitas condições. Então, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer, né? Medicação, são terapias, e eu achei que a partir do momento que eu recebesse o laudo, as portas iam se abrir. Hoje, com as terapias, a Maria, a gente já consegue perceber uma evolução nela. Antes ela não tinha muito essa questão social, de brincar, ela só estava onde era chamada. Hoje ela já consegue se enturmar, ela já consegue fazer amizades facilmente. A gente vê, né, quando ela vai no parquinho, ela já consegue encontrar uma amizadezinha, fazer um amiguinho ali para brincar, que antes ela não conseguia. Ela já consegue falar com a gente sem ficar irritada, que antes, quando a gente não entendia ela ficava muito estressada, muito irritada. Hoje ela já consegue ter essa paciência para falar com a gente, já consegue fazer as atividades dela de casa tranquilo, já consegue ir no banheiro sozinha, já consegue desenvolver bem sozinha. As terapias têm ajudado bastante ela, com a gente em casa também, entender um pouquinho sobre as crises, as birras e tudo mais. Fiquei assim, mais aliviada por saber a forma correta de tratar ela, de tentar ajudar ela, né? E também, mas da mesma forma, a gente fica preocupada em relação ao mundo, né? O mundo machuca muito, não pensa como que vai refletir nas nossas crianças, né? Mas fiquei mais aliviada por tentar, por poder ir atrás, né? Daí eu vim atrás da AMA, ela me recebeu, eu fiquei numa fila de espera, mas daí já consegui laudar e já fiz a carteirinha dela. E daí agora tem uns 2 meses que ela tá fazendo as terapias. Então, assim, o Davi desenvolveu bastante. Até ali para sair com ele, porque eu não saía com o Davi, assim, a gente saía bem pouco, né? E assim, nos lugares, assim, era muito difícil, né? Sair. E hoje não, hoje a gente sai, a gente consegue comer uma pizza, a gente consegue tomar um sorvete, a gente consegue fazer essas atividades, ir no parque, né? Então, a gente vê a melhora dele, né? Todos os dias, né? É uma luta diária, mas a gente está vendo a melhora dele, né?
O importante é isso, né? Muitas vezes eu me sinto assim, cansada, exausta, mas eu não. Mas graças a Deus, né, que eu encontrei a Ama, que eu tô aqui, eu tenho vários profissionais que me ajudam, e eu não vou chorar. Hoje, antes, outra criança. O Francisco, antes da terapia, só socializava comigo e com os irmãos, com ninguém mais. Eu me lembro que uma vez, assim que eu recebi o diagnóstico, eu fiz uma festa de aniversário para ele, com o tema Hot Wheels, porque na época era o hiperfoco dele, era o Hot Wheels. E convidei todos os meus irmãos, e todos têm criança. E ele não saiu do quarto. E eu fiquei muito mal. Ele não saiu do quarto. Ele ia lá fora, eu chamava ele, aí ele ia lá fora. E não vestiu roupa também. Eu tinha comprado uma roupa linda e ele não vestiu roupa. E aí ele ia lá fora, eu falava, cumprimenta, e ele cumprimentava em inglês, porque era a forma dele afastar as pessoas dele, era falando em inglês, então ele cumprimentava e voltava e corria pro quarto. Agora, quando chega a minha família lá em casa, a família do meu marido, é outra criança. Fala português, se expressa do jeito dele, mas ele se expressa. Esses 4 anos, eu tenho o Francisco antes da AMA, porque as únicas terapias que eu consegui pelo SUS foram a fonoaudiologia e o psicólogo, que ele fazia uma vez por mês lá em Tangará. Então era uma vez por mês que ele ia no psicólogo, e a fonoaudiologia ele ia toda semana. Então é o Francisco antes da AMA e o Francisco é outra criança depois, principalmente na interação social, é outra criança. Então, ainda até hoje eu busco essa idealização como mãe, de eu ver ele explicar para mim aconteceu isso na escola, como é que foi, o que ele comeu, né, que ele ainda não consegue dizer. Fala, filho, você comeu? Às vezes ele diz que sim, às vezes diz que não, mas não sabe falar o que foi, né, o que não foi e tal. Então, assim, foi muito difícil, a partir do momento que eu achei que as coisas poderiam melhorar, né, e aí meu esposo sempre trabalhando, né, então, assim, foi muito difícil pra gente. A gente não tem, nós não temos familiares aqui em Sinop, então eu não tinha ajuda de outras pessoas. Então, eu ia sozinha em busca. Então, eu fui buscando informação, onde que eu poderia ir, aonde que eu poderia levar os encaminhamentos e tal. E assim, foi muito difícil, né? Ainda é difícil até hoje, né? Porque a gente se sente assim, meu Deus, a gente quer fazer muito mais por ele, né? Porque o desejo da gente como pai, né, como mãe, é de que o nosso filho melhore, né? Eu sei que ele precisa ainda de muitas terapias para melhorar, para evoluir, né? E eu fiquei, meu Deus, será que meu filho, como é que vai ser? O medo, né? A gente fica pensando, leva na escola, e às vezes você fica, meu Deus, será se vai acontecer alguma coisa, né? Como é que não vai ser? Aí a preocupação aumenta cada vez que vai crescendo, que vai mudando de degrau, vai subindo, né? E aí eu já tô ansiosa porque ano que vem ele vai pro 1º ano. E aí a minha ansiedade fica maior, porque eu fico imaginando, será se meu filho vai conseguir? Será se alguém vai ajudar ele quando ele precisar ir no banheiro? Porque ele tem algumas coisas que ele ainda não faz sozinho, precisa de ajuda, né, de auxílio. E tudo isso é muito difícil pra gente, muito mesmo. Então, assim, eu como mãe, né, meu esposo como pai, a gente tenta fazer o nosso máximo, dar o nosso máximo para ele, atenção, aos cuidados, de ajudar, de auxiliar, mas não é fácil. É uma sobrecarga muito grande e essa sobrecarga eu tenho mais em mim como mãe do que ele como pai, né? Eu não sei porque sempre eu que acompanho ele nas terapias, na escola, então é muito difícil pra gente, porque a gente vê esse mundo, né? Hoje a Maria ela tem dificuldade na fala, né? Ela fala, mas ela tem ali as suas dificuldades ainda para falar. Então muitas vezes ela reclama ali que os coleguinhas não brincam com ela porque não entende. Então ela se isola, né? Porque o outro não entende ela. Então
A minha expectativa é que ela desenvolva bem essa parte da fala, principalmente, porque é uma coisa que a gente vê que machuca ela também. Então, diversas vezes ela chega em casa e fala que ela tá chateada, ou porque o amiguinho não entendeu ela, porque ninguém quis brincar com ela porque não entende. Então eu quero que ela desenvolva bem isso, sabe? Para que no futuro ela possa conseguir desenvolver sem mim, né? Porque ela sempre pede ajuda para mim, para poder conversar, para poder falar pro amiguinho do que ela quer brincar. E eu quero que ela consiga evoluir mesmo, progredir na questão da fala, principalmente. A minha expectativa eu sei que é tudo gradativo, né? Mas pela minha filha não ser verbal, o pouquinho que ela já está falando, não, logicamente, se você olhar para ela e falar, Sofia, como que é seu nome? Ela não vai falar. Mas ela fala algumas coisinhas já. Então, assim, a minha expectativa é que ela consiga falar e consiga não se encaixar, mas da forma dela conseguir viver em sociedade, com as limitações dela, com os direitos dela, que nem todo mundo entende, né? Sempre a gente vai estar ali na linha de frente defendendo, mas da forma dela vai dar certo. Eu quero que minha filha se forme, né? Que ela descubra o que ela gosta de fazer, para qual lado que ela vai seguir o hiperfoco dela, porque todos eles têm um hiperfoco aguçadíssimo, né? Para que lado que ela vai ir, qualquer dos lados que ela for, eu vou apoiar ela, que ela consiga se desenvolver e que ela consiga ter uma vida, que ela consiga casar, se assim ela querer, se ela quiser ficar sozinha também, mas que ela consiga ter a independência dela, entendeu? Ser uma pessoa feliz, uma mulher feliz. Eu penso no futuro brilhante para ele. Porque o Davi é uma criança muito inteligente. O Davi é uma criança comunicativa, né? Não que as outras crianças não sejam, né? Mas eu creio que cada criança tem uma dificuldade, né? E eu creio que é uma fase, né? Então, vai passar, né? E eu tô do lado dele sempre, né? Então, vai passar e ele tem um futuro brilhante. Eu só penso, assim, coisas boas só, sinceramente. Porque, assim, eu não era assim. Eu sou outra pessoa depois que eu tive o Davi. Eu sou outra mãe. Dos outros meus filhos, eu sou mãe também, né? Mas o Davi, ele veio assim para me ensinar, entendeu? Porque eu vejo muita coisa na minha vida, na minha infância, que eu presencio na vida do Davi. Então, ele veio para me ensinar e para me completar, porque ele veio para me ensinar e para me completar. Então, eu senti curas, né, Keila? Eu senti curas e eu senti que eu tinha muita coisa, eu tenho ainda, né, para aprender, porque através do Davi eu aprendo,